Olá, amados, graça e paz a todos, boa noite. Sou o pastor Marcondes Lima, da Igreja Batista Getsemane, aqui em Paulo Afonso, na Bahia. E nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, tá bom? Como eu estou transmitindo pelo Instagram e pelo Facebook, muitas vezes eu vou estar virando de tela. Já agradecendo a você que está nos acompanhando aí durante essa série de estudos sobre o Espírito Santo. Pastor Moacir, Deus abençoe. Crislaine, Deus abençoe. Olha aí como é que está a igreja aí, Pastor Moacir, ó. Está vazia, tem um rapaz mexendo no forno. Cris. Amém, queridos. Você que está no Facebook, Deus abençoe. Também você pode nos acompanhar pelo Instagram, tá? O endereço é IBGetsemane.PA. Nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo. Especificamente, hoje vamos falar sobre o dom de línguas estranhas, tá certo? Ou, como dizem, língua dos anjos, língua do Espírito. Rosângela, Deus abençoe sua vida, querida. Que bom vê-la novamente aqui conosco, tá bom? Então, missionária Aparecida, Deus abençoe. Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. Mariana Santos, Deus abençoe sua vida. Esperar alguns irmãos chegarem, entrarem. Vamos esperar mais 3 minutos e vamos dar início ao nosso estudo. Hoje será muito importante, impactante, porque nós vamos tratar de alguns dogmas que a igreja impõe no homem. Essa questão, algumas denominações dizem que se você não fala em línguas, você não tem o Espírito Santo. Não tem nada a ver, tá bom? Falar em língua é um dom do Espírito, e a Bíblia diz que são 9 dons, e ele confere os dons conforme lhe apraz. Então, eu conheço pastor que pastoreou por muito tempo e não tinha adquirido o dom de falar em línguas, mas isso não quer dizer que ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. Então hoje há muita confusão com relação a essa questão de falar em línguas, e isso leva pessoas neófitas na fé a procurar imitar essas pessoas que têm o dom de língua, e isso se torna ridículo, né? E descredibiliza o Evangelho. Então nós vamos falar um pouco mais aprofundado sobre o falar em línguas. Nada contra nenhuma denominação que diz que tem que ser batizado em línguas, que tal, isso, aquilo. Nós não vamos entrar nesse mérito de denominações religiosas. Nós vamos estudar o que a Bíblia diz, tá bom? Sobre o dom especificamente o dom de línguas, tá certo? Então eu vou esperar mais 1 minuto, os irmãos chegarem. Você pega um papel, pega uma caneta. É bom todo estudo você anotar, você guardar e depois você consultar depois do estudo. Eu me lembro que quando eu fazia aula de informática, assim que eu saía da aula, eu chegava em casa e revisava toda a aula e procurava saber um pouco mais sobre aquele determinado assunto. Então é bom você se aprofundar, é bom você conhecer mais sobre os dons do Espírito Santo, tá bom? Então vamos começar a nossa live hoje. Vamos lá. Boa noite mais uma vez a todos que estão chegando agora. Você possa ir convidando as pessoas para estarem conosco. E eu falando aqui, acabei nem convidando. Deixa eu convidar alguns irmãos aqui para estar conosco. Faça isso também. Vá convidando alguém que você conheça para estudar, para aprender mais da Bíblia. A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento, tá certo? Então procure ler a Bíblia, procure se aprofundar, procure comparar as versões. A versão que eu vou usar hoje é a versão nova, a versão transformadora, é a NVT.
é muito bem explicada, é muito bom mesmo. Então, você que está nos acompanhando, vamos começar a nossa live. Vamos lá. Algumas denominações religiosas dizem que o batismo com o Espírito Santo o dom de língua é uma evidência que você foi batizado com o Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia diz, tá bom? Então, alguém me ajude copiando os textos aí. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que toda pessoa, quando ele nasce de novo, acontece duas coisas. Primeiro, ele passa do estado de criatura para ser filho. Está lá em João capítulo 1, versículo 12. Tá bom? Já não são mais criaturas, as coisas velhas já passaram, agora nós somos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12, fala que nós somos agora filhos de Deus. Quando nos arrependemos da velha vida, da vida de pecado, quando nós abandonamos e agora nós aceitamos ao Senhor Jesus, duas coisas acontecem. Primeiro, nós passamos do estado de criatura, fomos criados por Deus para sermos agora filhos de Deus. A segunda coisa que acontece com o novo nascimento é o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo passa a habitar em nós quando nós nos arrependemos da velha vida, abandonamos nossos pecados e aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então preste atenção, quando você aceita Cristo, você já recebe o Espírito Santo. Não precisa ficar clamando para que o Espírito Santo venha, tá certo? O Espírito Santo já habita em você, já está em você. Eu quero começar esse estudo com um texto. Abra sua Bíblia aí. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Você vai entender que quando você nasce de novo, quando você aceita Cristo, duas coisas acontecem. Primeiro, você passa do estado de criatura para ser filho. Está lá em João capítulo 1, versículo 12, Evangelho de João. Segundo, o Espírito Santo agora passa a habitar em você. Você passa a ser tabernáculo, morada do Espírito de Deus. Então vamos ler um texto, alguém coloque aí por favor, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 13, olha o que minha versão diz, presta atenção. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Olha que coisa poderosa. Em momento nenhum na Bíblia você vai ver essa questão que os homens impõem em alguns incautos que não conhecem a palavra. Você chega em determinados lugares, a pessoa fala, você fala em línguas? Não. Então você não recebeu o Espírito Santo? Você não é batizado no Espírito Santo? Você não está salvo? Ainda impõe a questão da salvação e condenação condicionada ao falar em línguas. Gente, pelo amor de Deus, falar em língua é um dom do Espírito. E a Bíblia diz que os dons são conferidos pelo Espírito conforme Ele quer, conforme a vontade dEle, para um proveito maior, que é a edificação do corpo de Cristo, que é o quê? A igreja, que somos nós. Então preste atenção, a Bíblia diz que todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. Então quando aceitamos a Jesus Cristo, duas coisas acontecem conosco. Primeiro, nós passamos do estado de criatura para ser filho. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Segundo, nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Até porque, preste atenção, a Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Olha que coisa importante. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 9. Vamos ler.
Romanos, um pouquinho para trás, capítulo 8, versículo 9. Olha o que ele diz. Vocês, porém, não são controlados mais pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém, olha que importante, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Olha o 10, uma vez que Cristo habita em vocês, está falando do Espírito Santo, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito Santo lhe dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus, através da fé no Filho dele. Olha que coisa importantíssima. Olha Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito de Deus ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vós, o Deus que ressuscitou Cristo, Jesus dos mortos, dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vós. Então, a Bíblia é muito clara, muito enfática, a Bíblia é muito direta, quando diz que o Espírito de Cristo habita em nós. Quando aceitamos a Cristo, nós passamos a ser morada do Espírito Santo de Deus. Em alguma parte que eu não lembro, acho que é 1 Coríntios 6, depois você pode consultar o 2 Coríntios 6, Paulo diz, ora, não sabeis que vós são templo e morada do Espírito Santo de Deus, tabernáculo de Deus, amém, querido? Então fique bem claro na sua mente, que se você não tem um dom de língua, não quer dizer que o Espírito Santo não habita em vós. Se você já aceitou Jesus, se você já se arrependeu dos seus erros, abandonou sua velha vida, se você se converteu a Cristo, agora a Bíblia diz que o Espírito dele habita em vós, e que nós fomos batizados nele, amém ou não? Então vamos lá, vamos entender essa questão. Falar em língua é um dom, pastor, está na Bíblia isso? Vamos lá, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, vamos passear pela Bíblia, tá bom? Porque o embasamento do meu falar está na Bíblia, está aqui, Bíblia Nova Versão Transformadora, não sei se vocês veem aí por cada câmera, não sei se assim é melhor, tá bom? Então nós vamos ler Bíblia, pega a sua Bíblia, tá bom? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, abra aí, 1 Coríntios 12, 8, olha o que a Bíblia diz, 8, a um o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, a outro o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial, ou de sabedoria, a um o mesmo Espírito dá uma grande fé, a outro o mesmo Espírito fornece o dom de cura, a um ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar, a outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito, o dom de discernimento. Eu estou lendo 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 8 a seguir, tá bom? Vamos lá. A outro ele dá a capacidade de discernir ou discernimento, a outro ainda ele dá a capacidade de falar em diferentes línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 10. Enquanto a um, ele dá a capacidade de interpretar aquilo que está sendo dito, ou seja, a interpretação de línguas estranhas. Tudo isso é distribuído pelo único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Amém ou não? Então nós entendemos que são 9 dons, tá bom? E o Espírito Santo distribui a cada um conforme lhe apraz para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós, tá certo? Então vamos lá.
O falar em línguas, qual a finalidade do dom de falar em línguas? É uma edificação pessoal. Quando eu estou falando em línguas, eu estou me edificando, eu estou fortalecendo o meu espírito, eu estou rebaixando a minha alma, as minhas vontades, os meus desejos, as minhas emoções, e o meu espírito se conecta com o Espírito de Deus, amém? E isso me fortalece espiritualmente. O bom seria que a todo momento você estivesse falando em línguas, se fortalecendo, se edificando, tá bom? Pastora Simone, Deus abençoe sua vida, seja bem-vinda. Então, há muitos dogmas, há muitas contradições nas igrejas com relação a essa questão de falar em línguas. O falar em línguas, amados, é unicamente para a edificação pessoal do crente. Pastor, está na Bíblia? Vamos ler. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. 1 Coríntios, alguém anote aí, capítulo 14, versículo 4 e 5. Vamos lá, 14, versículo 4 e 5. Olha aí, olha o que Paulo está dizendo na igreja de Coríntios. Quem fala em língua fortalece a si mesmo. Então, quem fala em língua edifica a si mesmo. Quem fala em língua se fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Na versão Nova VT. Tá bom? Então, Paulo está dizendo que aquele que fala em língua, ele edifica a si mesmo, mas o que profetiza, ele edifica toda a igreja. Olha o versículo 5, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5, você precisa entender isso nessa noite, tá bom? Anote aí, o 5, Paulo diz, eu gostaria que vocês, da igreja de Coríntios, todos falassem em línguas. Por quê? Porque quando falamos em língua, nós somos fortalecidos, nós somos edificados, entendeu? É como se nós tomássemos uma vitamina, nós somos vitaminados quando falamos em línguas, nós somos edificados. Então, presta atenção, quando você fala em língua, você está se edificando. Paulo diz, eu gostaria que todos os crentes falassem em línguas, porque aí o inimigo não teria vez contra eles, porque eles estariam fortalecidos, revestidos do poder e autoridade do Espírito Santo. Através de falar em línguas, você se fortalece, é como se você se rejuvenescesse, é como se você buscasse força onde não tem. Por isso que quando muitas pessoas estão passando por momentos de dores, difíceis, tribulações, qual o segredo? Falar em línguas. Esse é o segredo, falar em mistério, falar em língua, tá certo? Você vai se fortalecer. Olha o que Paulo diz, eu gostaria que todos os crentes falassem línguas, mas gostaria mais ainda que todos profetizassem, pois a profecia é superior ao falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem, para que toda a igreja seja fortalecida. Então, o que estava acontecendo na igreja de Coríntios, meus amados, queridos irmãos em Cristo Jesus, era que algumas pessoas estavam falando em línguas para a igreja. Então, Paulo diz que o falar em línguas para a igreja, sem ter quem interprete, é vão, não tem significado, não tem valia, não tem funcionalidade. Irmã Rosilda, Deus abençoe sua vida, pensei em você agora há pouco, tá bom? Deus abençoe. Então, amados, preste atenção, se você não tem o dom ainda de falar em línguas, você deve buscar esse dom, mas isso não quer dizer ou não evidencia que você não tem o Espírito Santo, porque quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, diz que todos nós que aceitamos a Cristo já fomos batizados no Espírito Santo do Senhor, tá bom? Então, o falar em línguas é uma edificação pessoal. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 14, vamos ler o versículo 18 e 19, olha o que ele diz, 1 Coríntios 14, 18 e 19, vamos ler, Paulo diz assim, dou graças a Deus, porque eu falo em língua mais do que qualquer um de vocês. Olha que coisa interessante, Paulo falava em línguas e em uma variedade enorme de línguas. Olha o que ele está dizendo, eu dou graças a Deus porque o Espírito Santo me concedeu
esse dom de falar em línguas, e em muitas línguas. Versículo 19: contudo, numa reunião da igreja, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras. Vamos lá. Prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem os outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo que o falar em línguas para a igreja não tem finalidade, a menos que tenha alguém que interprete aquilo que está se falando. É bem certo que alguns irmãos adquirem o dom de falar em línguas e também o de interpretar as línguas, tá certo? Então, se esse irmão se levantar e for falar em mistério para a igreja, é necessário que tenha alguém que interprete, senão é vão. A menos que o próprio irmão, ao falar em mistério para a igreja, ele próprio interprete aquilo que ele está falando. Então, olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. Eu agradeço a Deus porque o Espírito Santo dele habitando em mim, me deu um dom de falar em várias línguas. Mas nenhuma reunião da igreja, eu prefiro falar, essa reunião está falando sobre cultos. Eu prefiro falar 5 palavras entendíveis do que 10.000 em línguas estranhas. Está entendendo? Voltando ao que ele falou aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, que o falar em língua fortalece a si próprio, a você próprio, mas o falar em língua para a igreja é necessário que tenha alguém que interprete, tá bom? Então eu estou falando que se você não tem um dom de falar em língua, não quer dizer que você não tenha o Espírito Santo habitando em você, como algumas doutrinas dizem, tá certo? Vamos lá. A partir do momento em que aceitamos a Cristo, nós somos batizados no Espírito Santo. Então eu vejo muitas pessoas pedindo batismo no Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Amado, quando você recebe a Cristo, você já é automaticamente selado no Espírito Santo. Algumas pessoas pedindo para que o Espírito Santo venha, o Espírito Santo já habita dentro de você, é Ele que te conduz nessa caminhada agora, tá bom? Vamos ler o texto, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 13, 1 Coríntios 12, 13, olha o que ele diz, eu já falei, mas vou refrisar para ficar bem aceso na sua mente, para os que entraram agora. Olha, Paulo diz: alguns de nós somos judeus, alguns gentios, alguns escravos, outros livres, mas todos que aceitaram a Cristo, lógico, fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber de um só Espírito. Então é um só Espírito que opera com uma diversidade de dons em algumas pessoas, com o propósito da edificação do corpo. Você vai ver que Paulo vai na frente, no estudo, vai dizer assim: que proveito tem se todos na igreja profetizassem? Ou que proveito teria se todos falassem línguas? Ou que proveito teria se todos tivessem um dom de cura? É por isso que, como os membros do corpo não são iguais e todos têm uma finalidade dentro do corpo, assim são os dons que o Espírito Santo concede a cada um conforme lhe apraz, para o bom manuseio ou bom andamento do corpo, para a edificação do corpo de Cristo, a igreja, que somos eu e você. Tá bom ou não? Agora vamos lá, vamos ver a questão de ser cheio do Espírito Santo, tá bom? Vamos lá. A partir do momento que aceitamos a Cristo e somos batizados no Espírito Santo, nós necessitamos e devemos buscar ser cheios do Espírito Santo, tá bom? É como você pegar um copo, ele está meio de água, tá bom? O Espírito Santo, ele está até quase a borda de água. Então esse copo físico simboliza você,
a água simboliza o Espírito Santo em você. Mas se eu pegar outro copo com água e começar a derramar nesse aqui, ele vai encher e transbordar. Então, vamos falar sobre a questão de ser cheio no Espírito Santo, tá bom? Deixa eu só mudar o cabo de alimentação do meu iPad para o meu iPhone aqui, porque ele acusou bateria baixa. Só um minutinho. Só um minuto, por favor, irmãos. Peço perdão. Pronto. Ok? Então vamos lá. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Tá bom? Não buscar o Espírito Santo, buscar os dons que o Espírito Santo concede quando ele passa a habitar em nós. Não vamos fazer confusão. Tá bom? Vamos ler um texto. Efésios, capítulo 4, versículo 18. Abra sua Bíblia. Coríntios, lá na frente. Efésios, capítulo 4, versículo de número 18. Olha o que Paulo diz. Efésios 4. Peraí. Desculpa. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Versículo 12. Volta lá. 1 Coríntios 14, verso de número 12. O mesmo se aplica a vocês. Uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais, busque os dons que fortalecerão a igreja toda. Tá bom? Deixa eu ver esse texto de Efésios aqui. Aquele texto que diz assim: não os embriagueis com vinho, onde há contenda, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Deixa eu ver se é o 4:18 mesmo, que eu anotei aqui. Se alguém puder me ajudar aí, eu agradeço. 4:18, vamos ver. Não é Efésios. Então, tem uma passagem, eu anotei a referência aqui, que fala que não devemos nos embriagar com vinho, onde há contenda, mas devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Então, veja bem, nós devemos buscar incessantemente os dons, tá bom? Devemos buscar ser cheios da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Agora, os dons, amados, eu posso estar buscando o dom de língua, pastor, eu busco o dom de língua e não recebi ainda. A Bíblia diz que os dons são dados pelo Espírito conforme lhe apraz, conforme ele concede, tá bom? Vamos ler um texto, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 ao 31. 1 Coríntios, olha que interessante, capítulo 12, versículo 28, diz assim: Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro os mestres, depois os que operam milagres, os que têm o dom de cura, os que ajudam os outros, os que têm o dom de liderança e os que falam em diferentes línguas. Olha o 29, somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Amém ou não? Então, Paulo está dizendo que o Espírito concede os dons conforme lhe apraz. Pode ser que eu não tenha o dom de cura, mas tenha o dom de profetizar. Pode ser que eu não tenha o dom de falar em línguas, mas tenha o dom de interpretar as línguas. Pode ser que eu tenha o dom de mestre e não tenha o dom de falar em línguas. Pode ser que eu tenha o dom de profecia e não tenha o dom de interpretar as línguas. Amém ou não? Então o que eu quero dizer é que você deve buscar os melhores dons no Espírito Santo, porque ele concede os dons
conforme lhe apraz, para a edificação do corpo de Cristo, que somos nós. Eu já falei sobre isso, tá certo? Vamos lá, outro texto, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, vamos ler o que Paulo fala, sobre o Espírito Santo dar os dons a que ele quer, 12, versículo 11, olha o que Paulo diz, tudo isso, todos os dons, são distribuídos pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um, tá certo? A Rafa está dizendo, eu buscava até entender que cada um recebe um dom, perfeito. Tem pessoas, Rafa, que podem receber mais de um dom, tá bom? Não é especificamente um dom para cada pessoa. Tem pessoas que têm um dom de cura, juntamente com o dom de milagre, o dom de profecia, o dom de falar em línguas, o dom de interpretação de línguas. Tem pessoas que têm só o dom de falar em línguas, tá bom? Não é que cada pessoa tem um único dom. Tem pessoas que podem ter os 9 dons. Tem pessoas que podem ter um dom, tá bom? Então, os dons são concedidos pelo Espírito a cada um conforme ele quer. Mas nós devemos buscar não só os dons do Espírito, como também ser cheios no Espírito Santo. Desculpa, mas eu volto a frisar que você não ter o dom de falar em língua não é uma evidência que o Espírito Santo não está em você, tá bom? Vamos lá, eu fiz um rascunho aqui. Nunca foi falado na Bíblia que todos devemos falar em línguas para evidenciar que o Espírito Santo habita em nós. A Bíblia não fala isso. Então, se algum irmão chegar para você e falar assim, eu não tenho de falar em línguas e me frustrei muito, pois me ensinaram que o falar, tá vendo aí que coisa interessante? Rafa está dizendo, eu não tenho o dom de falar em línguas e me frustrei muito, pois me ensinaram que o falar em língua era o batismo pelo Espírito Santo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vendo como as pessoas fazem confusão? Olha, Rafa, se você ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, você vai entender que todo aquele que aceita Cristo já é batizado no Espírito Santo, tá certo? Tá vendo aí? As pessoas fazem uma confusão enorme com essa questão de falar em línguas. Na Bíblia não relata que se você não falar em línguas, você não tem o Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ser morada do Espírito Santo, passamos a ser batizado no Espírito Santo de Deus. Isso cria muita confusão na cabeça dos neófitos, na cabeça dos novos na fé, porque não é que eles sentem uma necessidade, isso é até bom, de falar em línguas, mas antes de instruir o novo convertido a buscar o falar em línguas, o pastor tem que instruir o novo convertido a buscar os dons do Espírito Santo e tem que explicar para ele quais são os 9 dons e que ele busque o melhor que lhe agrade, que lhe apraz. Tá bom? Eu por muito tempo aceitei Jesus, fui batizado nas águas uma semana depois, mas não falava em línguas. Isso passou-se mais de ano e eu sempre me indagava, por que eu não falo em língua? Falaram, busca falar em língua, e eu busquei, e o Espírito Santo não me deu, e num certo retiro, no encontro com Deus, teve uma ministração sobre o batismo com o Espírito Santo, e os dons do Espírito Santo, e eu naquele momento me prostrei, e comecei a buscar, e automaticamente o Espírito me concedeu o dom de falar em línguas. Não é que eu fui batizado com o dom de línguas, não tem nada a ver uma coisa com outra. Batizado com o Espírito já tinha sido desde quando eu me converti a Cristo. Naquele momento, o Espírito Santo me concedeu o dom de falar em língua. Ele não me batizou em línguas. Não existe batismo em línguas. O povo faz muita confusão por não conhecer a palavra. Em momento nenhum na Bíblia vai relatar que o falar em língua é uma evidência que o Espírito Santo está em você.
Ah, pastor, mas aquele batismo lá em Atos, capítulo 2, que os discípulos falaram em línguas estranhas e tal. Preste atenção, os discípulos não falaram em línguas estranhas, falaram em línguas estrangeiras, para que cada representante da nação pudesse entender. Então até nisso o povo faz confusão. Ah, pastor, disse falar língua estranha e foram interpretados como os bêbados, tal, porque estavam falando línguas diferentes. Não, não teve nada disso. Na festa de Pentecostes, ali em Jerusalém, havia povos de várias nacionalidades. Então os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo, receberam o Espírito, que era uma promessa que Jesus tinha feito, para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder e autoridade pelo Espírito Santo. Então, quando eles receberam esse revestimento do Espírito Santo, esse poder, eles falaram o que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias, sobre a crucificação de Cristo, na língua de cada pessoa, de cada nacionalidade que estavam em Jerusalém para essa festa de Pentecostes. Não teve nada de línguas estranhas, nada de línguas diferentes. Amém ou não? Você está entendendo? Vamos supor que em Jerusalém tinha alguém lá vamos dizer, dos Estados Unidos. Então alguém foi batizado com o Espírito Santo e ele deu o dom de falar na língua americana. Mas vamos supor que lá tinha, vamos supor, um árabe. Então, algum dos discípulos foi instruído pelo Espírito Santo para falar na linguagem que o árabe pudesse entender, para que todos ali ouvissem o que aconteceu nos últimos dias em Jerusalém, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para resgatar o homem do pecado, foi morto e crucificado. Então, era necessário que aquele povo ouvisse a respeito da salvação, que Cristo veio, morreu e ressuscitou, para que todo aquele que nele cresce também tivesse a vida eterna. E naquela primeira ministração de Pedro, irmãos, presta atenção, isso é muito forte, mais de 3.000 almas aceitaram a Cristo. E a Bíblia não fala, meu Deus, é muito forte, que eram todos judeus. Não! Se tivesse alguém da Arábia ali que aceitou a Cristo, ele agora seria um porta-voz da mensagem de Cristo lá na Arábia. Se tivesse algum americano ali que recebeu aquela mensagem através do discípulo falando na própria língua dele, ele aceitou a Jesus, ele seria um porta-voz de Cristo nos Estados Unidos. Vamos supor na linguagem de hoje, se tivesse um japonês na festa do Pentecoste, algum dos discípulos cheio do Espírito Santo, falando em línguas, na língua que os japoneses pudessem entender, para que quando ele aceitasse a Cristo, ele fosse embora para a sua nação, ele falasse sobre Cristo lá, e ganhasse discípulos. E foi assim que o Evangelho foi difundido em todo o mundo, querido, pela a edificação do corpo de Cristo, conforme os dons liberados pelo Espírito na festa em Pentecostes, lá em Atos capítulo 2. Então até isso o povo faz confusão, sabe? Esses dias eu falava com um pastor que falava assim: pastor, nós vamos fazer aqui uma campanha para batismo no Espírito Santo. Eu falei assim: como assim? Não, pastor, não vamos fazer assim para batizar o povo com o Espírito Santo. Eu falei: ah, tá, o povo que não é crente. Não, pastor, os crentes da igreja. Eu falei: mas como? Porque se a pessoa aceita Cristo, já passa a receber o Espírito Santo. Como você vai fazer uma campanha para o povo ser batizado com o Espírito Santo? Se 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz que nós já fomos batizados com o Espírito Santo quando aceitamos a Cristo. Não, é porque lá em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo veio e deu dom de línguas para as pessoas e tal. Eu falei: sim, ali foi o cumprimento de uma promessa que Cristo havia feito, que todos ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder e autoridade, através do Espírito Santo que viria, que é o outro Consolador. Então, tem algumas coisas que as pessoas são induzidas por não conhecer a palavra de Deus. Infelizmente, isso acontece muito, tá bom? Mas nós, como somos estudiosos da palavra, nós estamos induzindo você a ler a Bíblia, porque tudo que eu estou falando aqui está na palavra. Ok? Vamos lá. Então, na Bíblia, não tem nenhum relato que você
tem que ter o dom de língua para ser comprovado que o Espírito Santo habita em você. Então, se eu quiser para você falar assim, irmã, você fala em línguas? Não. Ah, então você não tem o Espírito Santo. Você fala assim, querido, vem cá, pega a sua Bíblia então, me mostra aonde é que o Espírito Santo está condicionado ao dom de língua. Aonde é que se eu não tiver o Espírito Santo, eu não tenho, se eu não tiver o dom de língua, eu não tenho o Espírito Santo. Mostra na Bíblia, quero ver. Na Bíblia não tem. Até porque teve casos na Bíblia, nós vamos falar sobre isso agora, lá em Atos capítulo 8, versículo 36 e 39, que o eunuco, Filipe foi até o eunuco estava lendo o livro de Isaías, e Filipe perguntou, você entende o que você está lendo? O eunuco falou, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Então Filipe entrou na carroça com o eunuco e transliterou ou ensinou sobre aquilo que o eunuco estava lendo, sobre Isaías, e aquele eunuco teve o desejo de se batizar, e ele foi batizado, mas não relata que ele teve dom de língua, dom de mistério, dom de profecia, que ele rodopiou, falou, não tem nada a ver, querido, amém ou não? Leia depois na sua casa aí, Atos capítulo 8, versículo 36 ao 39, leia aí. Lembra do carcereiro, quando Paulo e Silas estavam presos, que eles oraram, as cadeias quebraram, que você já ouviu muito isso? A Bíblia diz que naquela mesma noite o carcereiro e sua família foram batizados nas águas, mas não relata que eles já adquiriram os dons, não. Então fique bem claro para você nessa noite, que se você não tem o dom do Espírito Santo e deseja ter, não tente imitar as pessoas que têm, isso é ridículo, você está menosprezando o Espírito Santo que está em você. Se você não tem um dom de língua ou qualquer outro dom, o dom de profecia, o dom de milagre, o dom de cura, o dom de interpretação das línguas, o dom de mestre, o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, busque no Espírito Santo. À medida que você vai amadurecendo na fé, ele vai te concedendo os dons. É assim que ele opera, é assim que ele trabalha. Já pensou? Preste atenção, Deus é um Deus extremamente organizado. Deus está mandando falar para alguém aqui nessa noite, nessa live, tá certo? Então Deus daria um dom, pode ser que dê, mas de profecia a um neófito, alguém que nasceu agora há pouco tempo, alguém chegou na igreja agora, está profetizando, ele teria crédito? Então tem que ter um tempo, uma maturidade. É por isso que Paulo fala na igreja de Corinto, eu vou falar com vocês como espiritual, e não consegui, porque só tem carnal na igreja, só tinha neófitos na fé, só tinha meninos inconstantes, levados por qualquer vento de qualquer doutrina, não tem um embasamento, não estão enraizados na verdade do Senhor, não buscam conhecer a palavra, não buscam conhecer o Espírito Santo, os dons, amém ou não? Então preste atenção, busque no Espírito Santo os melhores dons, e nós vamos falar sobre isso, é forte, realmente, Crislane, eu não ia falar sobre isso, tá certo? Vamos lá, não tem, preste atenção, não tem como uma pessoa se arrepender, abandonar sua vida de pecados, e entregar sua vida a Jesus, e o Espírito Santo não habitar nele, não existe, não existe. Quando você se arrepende, quando você abandona a sua vida pecaminosa, pede misericórdia a Deus, entrega a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você. Quer ver? Vamos ler um texto, Romanos capítulo 8, versículo de número 11, vamos ler, abra aí, Romanos capítulo 8, versículo de número 11, olha o que Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O 2, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, nos libertou da lei do pecado que nos levava à morte. Meu Deus, amado, não há condenação para aqueles no qual o Espírito Santo de Deus habita. Amém ou não? Você entende isso? Aquilo que o pecado nos condenava à morte, agora o Espírito de Deus habitando em nós, nos conduz à vida,
Não sou eu que estou dizendo, querido. É a palavra que está dizendo. Eu nem li esse texto, não está nem no meu esboço aqui, ó. Vamos ler novamente. Romanos capítulo 8, versículo 1, 2. Você precisa enraizar isso na sua mente. Sabe por quê? Deus está mandando dizer para alguém aqui nessa noite. Tem muitas pessoas com síndrome de vitimismo. Sabe? Aquela pessoa que diz, eu sou um coitadinho, eu sou um miserávelzinho. Quando você vai na tua casa é para comer um feijãozinho, tomar um cafezinho, quer uma aguinha. Os seus filhos é Joãozinho, Manezinho, Zezinho. São pessoas com síndrome de vitimismo, de pequenez. Não! O Espírito que habita em você é um Espírito de poder, amados. 1 João capítulo 4, versículo 4, diz que o Espírito que está em vós é mais poderoso do que o que está no mundo. Amém ou não? Então, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga amém se você recebe essa palavra. Paulo diz assim, olha, a lei do pecado que nos condenava foi rasgado, trocado, substituído pelo Espírito de Cristo habitando em nós, nos dando a vida. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 8, versículo 11, eu nem ia falar sobre isso, Deus está mandando falar para você nessa noite, presta atenção, Romanos 8, 11, e se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vós. Sabe, querido, quando diante de uma adversidade, diante de uma situação, sabe, eu não entendo, as pessoas se entristecem, as pessoas se lamentam, as pessoas murmuram, as pessoas se vitimizam, elas estão simplesmente menosprezando o Espírito de Deus que habita nelas. Ela está falando, sabe o que? Em outras palavras, como aquele 10 espias de Números capítulo 23, se eu não me engano, que nós pregamos domingo passado. Os caras foram olhar a terra era boa, a terra era fruto de uma promessa de Deus aos seus antepassados. Os caras acabaram de sair da escravidão, atravessaram o Mar Vermelho em terra seca, presenciaram ocularmente as 10 pragas, observaram a terra, e por causa de alguns gigantes, diminuíram Deus que fez tudo isso. Falaram para Moisés, a terra é boa, mas Deus não dá contra aqueles gigantes, Deus não pode com aqueles gigantes, há muitos gigantes ao nosso redor, querido. Todas as vezes que você se vitimiza, você menospreza o Espírito que Deus colocou em você. Você entende isso? O Espírito no qual você foi selado, o Espírito no qual Paulo diz que é o penhor, que é algo valiosíssimo, que é algo precioso. Você precisa entender isso. Amém ou não? Deixa eu ler um texto para você que Deus está mandando falar, que eu nem ia falar aqui. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Versículo 5. Vamos lá, duas coisas acontecem quando você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu falei que você recebe o Espírito Santo e falei que você agora passa a ser filho de Deus. Amém ou não? Efésios capítulo 1, versículo 5 diz assim: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo. Então, quando você aceita Cristo, você passa a ser um filho adotado de Deus. E deixa eu te revelar algo que você não pode esquecer. Você que é pai biológico, você pode até rejeitar um filho seu, mas um filho adotado, você não pode rejeitá-lo, porque você escolheu adotá-lo. Deus jamais vai te rejeitar, querido. Deus jamais vai te abandonar. Deus não é um Deus que coloca o seu espírito em você, e quando você erra, Deus tira o espírito. Não existe isso. Agora você é templo, morada, habitação, tabernáculo do Espírito de Deus. Ah, pastor, então eu posso pecar? Claro que não. Isso não dá legalidade para você pecar, porque toda vez que você peca, você entristece o Espírito de Deus que habita em você. As pessoas têm muita confusão com relação a isso também, eu não vou entrar nesse mérito,
porque a Bíblia diz que nós fomos selados no Espírito Santo para o dia da redenção em Cristo Jesus. Que dia é esse, querido? Quando Cristo vier buscar a sua igreja, aqueles que têm a marca, o selo da promessa. Que promessa é essa? A promessa que Cristo fez: eu irei para o Pai, mas chegando lá, não vos deixarei órfão, vos enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, e ele habitará em vós para sempre. Amém ou não? Você precisa entender isso. Então, Romanos capítulo 8, versículo 11, ele vai dizer que o Espírito Santo, vamos ler novamente, Romanos capítulo 8, versículo 11, olha o que ele diz: se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você, ele reforça duas vezes no mesmo texto, no mesmo versículo, que o Espírito habita em nós. Olha lá, que o Espírito ressuscitou, e se o Espírito de Deus ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo, Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em você. Paulo está dizendo que nosso corpo será ressurreto, mas não esse corpo carnal, um corpo glorificado, um corpo sem pecado. Amém, queridos? Amém ou não? As pessoas, presta atenção, eu quero fechar essa live com isso. Nós falamos só sobre o Espírito Santo hoje. Eu quero fechar essa live com isso nessa noite. Presta atenção. As pessoas buscam tanto o dom de falar em línguas, sabe? Um dom individual, porque o falar em língua para o crente é um fortalecimento, e é bom que você busque esse dom, é bom que você fale em língua a todo tempo, é bom, mas é um dom egoísta, é algo para você. Não estou falando que isso é ruim, isso é ótimo, você falar em língua, porque você está se edificando, está se fortalecendo, mas nós deveríamos buscar os dons que vão proporcionar algo não só para nós, mas para benefício de outros. Paulo também fala sobre isso. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, eu vou dar um tempo para você abrir a sua Bíblia, porque você precisa ler isso aí e entender, tá bom? Ainda mais a nossa irmã Rafaela. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, vamos ler, você vai ver que coisa extraordinária. 14, 12, vamos lá. Paulo diz assim, ó: o mesmo se aplica a vocês, uma vez que estão ansiosos para ter os dons espirituais. Olha só, então tem pessoas que estavam ansiosas pelo dom de falar em línguas. Paulo diz assim, ó: vocês estão ansiosos pelos dons espirituais? Busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. Busque os dons que sejam proveitosos não só para você, mas para outras pessoas. Então, você que anda ansioso em falar em língua, pelo dom de falar em língua, busque sim o dom de falar em línguas, mas busque também os dons que podem favorecer a igreja inteira. Amém ou não? Olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13, olha, ele continua falando, eu li o 12, portanto, quem fala em língua deve orar pedindo também a capacidade de interpretar o que é dito. Olha que coisa impressionante. Você que ora, que busca, você que fala em mistério, deve também buscar o dom de interpretar o que Deus está falando através da sua boca, através dessa língua, tá bom? Vamos lá. Pois se eu oro em língua, meu espírito ora. Olha que coisa forte. Pois se eu oro em língua, meu espírito ora, mas eu não entendo o que eu estou dizendo. Amém ou não? Versículo 15. Então, o que devo fazer? Orarei no espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no espírito e também cantarei em palavras que eu entendo. Então, quando você estiver orando, ore em línguas e também ore em palavras que você possa entender. Amém, queridos? Então, deixa eu resumir, fazer um fechamento sobre o dom de línguas. Você não ter o dom de língua
não significa que você não tenha o Espírito Santo. Amém? Duas coisas acontecem com você quando você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. Primeiro, você passa do estado de criatura para ser filho, adotado por Deus, por meio de quem? Do sacrifício de Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 5, tá bom? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, evidencia o que eu estou falando para você, anote e leia. A segunda coisa é que o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você, quando você aceita Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 13, você já é batizado no Espírito Santo quando você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo passa a habitar em você, passa a morar em você. Ele não deserta de você quando você erra. Eu vou só dar uma alusão antes de terminar essa live. Preste atenção. Você que é mãe ou pai, olhe para mim. Seu filho já errou com você? Se sim, coloque amém. Coloque a minha aí. Já errou? Já foi rebelde? Já te respondeu? Já te magoou? Já foi irresponsável? Sim, claro que sim. Nós fomos filhos, também fizemos isso com nossos pais. Nossos filhos também. Mas deixa eu te perguntar, depois que o teu filho errou, ele deixou de ser teu filho? Depois que o teu filho erra com você, ele deixa de ser seu filho? Ou ele continua sendo seu filho? Claro, pastor. Ele errou, eu corrigi, ele continua sendo meu filho. Então, se nós somos maus e entendemos que o nosso filho, quando erra, ainda continua sendo nossos filhos, ainda mais Deus que coloca o seu Espírito Santo em nós. Quando erramos, porventura deixaremos de ser filhos de Deus? Claro que não, querido. O Espírito Santo, ele é o selo, ele é o penhor, ele é a marca. Quando você aceita Cristo, você foi selado, batizado com o Espírito Santo de Deus, e ele passa a habitar dentro de você. Amém ou não? Pastor, então quando eu erro, o Espírito Santo sai? Claro que não, não sai. Ah, então pastor, eu errei, ele saiu, eu vou para a igreja, ele volta, aí se eu errar, ele sai, não, o Espírito Santo não sai de você, ele fica apenas inoperante em você. Ele fica triste. Por isso que Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós, no qual foste selado para o grande dia da redenção em Cristo Jesus. Está tudo na palavra, querido. É só você buscar. Busque o dom de falar em línguas, mas também busque os outros dons, tá bom? O dom de discernir as línguas, o dom de cura, o dom de milagre, o dom de profecia, o dom da ciência, o dom da sabedoria, o dom da interpretação das línguas, amém? Busque os dons que sejam não só para edificação pessoal, mas para edificação de toda a igreja, o corpo de Cristo, tá certo? Eu quero terminar essa live dizendo que amanhã às 20 horas, preste atenção, amanhã às 20 horas estará comigo meu amigo, pastor e mestre Tiago Batista. Amanhã às 20 horas nós vamos fazer uma live sobre avivamento. Você tem que assistir essa live. Muitas pessoas condicionam falar em línguas com avivamento. Viu como o culto foi avivado? O pastor falou em mistério, o irmão falou em língua, o fogo desceu. Ei, não tem nada a ver com avivamento. Nós vamos estudar sobre avivamento amanhã. Há uma preocupação no meio evangélico com relação a esses avivamentos, tá bom? Amanhã você vai aprender sobre isso. Às 20 horas eu vou estar com o pastor Tiago Batista estudando sobre avivamento. Na quinta-feira, 19h30, temos o culto da vitória aqui na igreja. Quinta, 19h30, temos o culto da vitória. Na sexta, às 20 horas, nós temos a live com o pastor Carlos Mendes, do Verbo da Vida. Um homem muito inteligente, muito sábio. Nós estamos estudando o livro de Efésios. É muito produtivo você estar com a gente. Na sexta, às 20 horas, estudaremos sobre o livro de Efésios. E no domingo, às 19 horas, se Deus permitir, eu trarei uma palavra de Deus ao seu coração no culto da família, domingo, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, convide mais pessoas para estarem conosco.
Boa noite, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e sua família, no nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Um grande abraço a todos. Foi um prazer estar com você.